413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do querido e grande comunicador Assis Nascimento, e estando na mesa de som, nosso querido Ricardo Gomes. O programa, nossa participação, faz uma conexão com o programa Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, até o momento, sob o comando do nosso querido amigo, colega jornalista Nilton Mourão, e também do colega e querido amigo jornalista Vicente Alencar. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que fizeram com que nossa voz se elevasse nas redes sociais com o compartilhamento dos vídeos, como o João Alves Freire, o Francisco Adivar, o Elesdon Castro, o João Rodrigues, Jesus Alves, Auriclésio Macedo e Paulo Roberto Soares Nobre, e quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp, como o Gilberto Coutinho, Ricardo Vale, Henrique Costa, Alberto Marinho, André Ramos e o Francisco Ludilberto. Um bom dia para quem já está aqui na timeline do Facebook, como Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Começando mais um dia de trabalho duro para conter esses ataques terroristas. Vamos vencer. Amém, querido. Vai na fé, vai na força e na luz, na sua fé. Bom dia para o Eliandro Bezerra, o Bezerra da farmácia Maracanã, o Ceará. Mando um abraço a todos de Sobral. Bom dia também para o Gilardi Alves Sinésio. Hilton Mourão, um grande abraço para você. Eu queria também fazer uma notificação aqui especial, né? Foi aniversário de 61 anos de casamento, casal Zita e Manuel, que vêm ser aqueles que me trouxeram ao mundo. Então, sábado, nós festejamos com ele uma data raríssima, né? 61 anos de casamento não é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Eu que o diga. Bom dia para o Edmar Cordeiro. Bom, queridos amigos, mais uma vez, no fim de semana, eu vi de novo repercussão sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. E o engraçado é que esse rapaz, que agora, dia de domingo, está falando sobre o discurso do Bolsonaro, diz que o discurso foi irrelevante. Ele disse que as pessoas, foi um tédio lá na ONU, né? E parece que não estava entendendo sobre o que ele estava falando, né? Porque, nesse momento, até ele se debruçando. Deixa eu ver aqui como é que é o nome do rapaz. Acho que era o Maza. Quer ver como era ele mesmo? Aqui tem muito recorte que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Tenho certeza que era o Maza, falando que, mais uma vez, o Bolsonaro fez errado. E ainda foi assim, fez chamar... Depois ele descobriu que o Trump falou quase que a mesma coisa do Bolsonaro. Aí o que é que ele vai dizer? Que o Trump é de um país rico, né? Então pode fazer aquilo dali. Segundo a visão do jornalista, como nós somos um país pobre, está aqui, Carlos Maza. Carlos Maza. O título isso foi no jornal de domingo. Discurso na ONU, Bolsonaro é o único vencedor. Olha que título interessante, né? Ele está dizendo que o Bolsonaro foi o vencedor, o único vencedor. Ele queria mais quem fosse, né? Aí trouxe assim, o presidente investiu 20 minutos dos ouvintes de líderes de todo mundo para mentir sobre o desmatamento na Amazônia. O Bolsonaro mentiu sobre o desmatamento na Amazônia. O que é que ele diz sobre isso, né? O rapaz não diz aqui. Só joga, é fácil dizer. O Bolsonaro mentiu sobre o desmatamento na Amazônia. O que o Bolsonaro disse realmente sobre isso, né? Você não fala. Que é fato, não está aberto a debate. Olha, que está havendo desmatamento, sempre houve e sempre haverá. É bom tu deixar claro disso daí. Aí ele disse mais, o Brasil segue instável e polarizado, características pouco atraentes por uma nação desesperadamente em busca de investimentos. O que é que ele diz? O que é que ele está dizendo? Insistir em pautas ideológicas,
mesmo atacando o que chamam de ideologia, e deixa claro para o globo o quanto o Brasil segue instável e polarizado. Aqui é de uma ingenuidade, de uma besteira que esse rapaz está dizendo, né? E dizendo que esse discurso do Bolsonaro pode levar esse pessoal que vai investir no Brasil a deixar de investir. Rapaz, você não sabe como é que esses caras investem nos países, não? Será que eles são baseados apenas no discurso da ONU do presidente? Esses caras têm gente que estuda profundamente sobre os mercados e os países onde eles atuam, ou onde eles vão atuar. Não um discurso ou outro de um presidente, não. São os indicadores, os números, toda a realidade. O cara não conhece o Brasil e passou a conhecer só por causa do discurso do Bolsonaro. É muita ingenuidade do jornalista acreditar e se posicionar dessa forma. É óbvio que qualquer investidor que venha para o Brasil ou pensa em vir para o Brasil está com seus estudos, suas planilhas na mão. Não foi o discurso do Bolsonaro que vai mudar o que ele está pensando sobre o Brasil. Coisa mais boba, né? Aí ele disse que, bom, o que ganha o brasileiro após o próprio presidente pintar uma imagem de instabilidade política no país? Afinal, que tipo de republiqueta vai estar à beira do socialismo? Todo o mundo, toda a imprensa, disse exatamente isso, Carlos Maza. Que o Brasil vinha em governos esquerdistas e teve uma reviravolta, indo para a direita. Governo de direita agora. E não é só o Brasil, não, isso é um fenômeno. Agora mesmo na Áustria, a direita venceu. Várias partes do mundo, a esquerda está sendo varrida do poder. Aqui mesmo na América Latina, onde vários próceres esquerdistas, né, vários governos de esquerda foram experimentados, e o povo não gostou. Está varrendo. Não é uma instabilidade do Brasil, não. Que desconhecimento do rapaz sobre isso. Vários países estão nesse movimento pendular, saindo de um polo para outro, porque não gostaram do que aconteceu com eles. E agora tende a ter o inverso na Argentina, né? Era os populistas lá, veio o Macri, não deu conta da história, pode ser que volte de novo à esquerda na Argentina. Mas o que se viu no mundo inteiro, um movimento mundial, e você achar que isso é uma característica de instabilidade do Brasil, por favor, Carlos Maza. Em vez de tentar resgatar o agronegócio, braço importante da economia, atualmente ameaçado por inúmeros embargos por conta da devastação amazônica. Devastação amazônica. Não, cara, primeiro que não é por conta. Tudo bem, vai lá o seu por conta, né? Mas é principalmente por causa da informação errada de que passam do Brasil. De repente, a floresta pegou fogo. Nunca houve queimada na Amazônia. Aí, com Bolsonaro, a floresta pegou fogo e, portanto, o agronegócio está sendo... Ah, sim! É claro que há ameaças contra o agronegócio, mas exatamente por isso, do aproveitamento, do oportunismo que se faz da questão ambiental. E aí é uma questão de mercados mesmo, você tem razão. Pois bem, ele diz que Bolsonaro falou para a militância e matou o resto da ONU de tédio. Olha só. Nunca se rabiscaram tantos desenhos em bloquinhos de congresso quanto durante o discurso do brasileiro. De onde ele tirou, né? Que ranking é esse? É claro que isso aqui é achismo e torcida dele. Fazia muito tempo que um discurso brasileiro na ONU causasse tanto impacto. É exatamente o contrário da modorra, do tédio, que o jornalista está dizendo que houve. Se fosse um discurso tedioso, que tivesse provocado tédio e modorra no Congresso da ONU, ele não estaria aqui domingo, num domingo desse ainda, tratando do assunto. Quantos? Nunca se falou tanto no discurso de um presidente quanto no de Bolsonaro. Nunca. Eu acho que nem na época do estocar o vento. Pois bem, aí ele diz, o Brasil, para o isolamento, o mais triste é que, no final de contas, a postura do presidente pouco faz, além de jogar o Brasil para o isolamento e irrelevância. Achismo puro, né? Ídolo mor de Bolsonaro, Donald Trump vem da nação mais rica do mundo e pode se dar o luxo
deve se dar ao luxo, né, cara? Por favor, né? Da agressividade e da empáfia. O Brasil, nanico e pobre. Nanico é o teu pensamento, companheiro. O meu país é grande, é um dos maiores do mundo. E é também rico. Agora tem um povo pobre, que foi sempre muito maltratado. E há muitas riquezas. Exatamente estas riquezas que Bolsonaro diz que precisa explorar para não deixar o país sempre na pobreza e o seu povo sempre na pobreza. Nada de nanico. Dizer que o Brasil tudo bem, é pobre. Mas está entre as 8 economias, se eu não me engano, não? Aí dizer que o país é nanico é um pensamento de vira-lata, esse do jornalista. É assim, o grande pode falar. O Brasil, como é pequeno, pobre e nanico, na visão do rapaz, né? O Brasil, nanico e pobre, deveria seguir o caminho oposto. Quer dizer, se o outro é da altivez, que ele chama de empáfia e agressividade, o Brasil deveria ser o discurso da subserviência diante das grandes potências. É o que eu tiro da leitura do texto desse rapaz. Sempre foi assim, olha, veja bem, deveria seguir o caminho oposto, puxando o resto do mundo para os acordos. Esse rapaz, o próprio Bolsonaro falou dos acordos da ONU. Acabou de assinar 2 acordos importantíssimos no mundo. O acordo do Mercosul com a União Europeia e do Brasil com a parte lá da Europeia. FEST, um negócio assim, eu nem me lembro. Bolsonaro falou sobre esses 2 acordos. E o rapaz está dizendo o contrário, que o Bolsonaro devia estar preocupado com os acordos. Aí diz, sempre foi assim, quer dizer, ele sempre quer uma postura de subserviência do Brasil. Sempre foi assim, mas, pelo visto, o país preferiu passar a mitar para as redes sociais. Agora, a respeito disso, aí hoje o Cleiton Monte também falou sobre isso num artigo do jornal O Povo, de novo, o cenário internacional e a conjuntura. A repercussão no discurso do Bolsonaro nas Nações Unidas demonstrou que o país continua alvo da atenção internacional. Veja só, o leitor, ele faz parte do membro do Conselho de Leitores no Povo, que foi ouvido durante a matéria do Henrique Araújo, quando tratou do assunto, e falou mal. Eu até mesmo disse que ele tinha falado um monte de besteiras. Mas quando foi escreveu um artigo até interessante, embora crítico a Bolsonaro, mas interessante. E começa a desmentir o que acabou de dizer, que vocês ouviram do jornalista. O jornalista disse que o discurso foi irrelevante e que o Congresso, né, o resto da ONU, morreu de sono, de tédio. Começa o artigo do Cleiton Monte dizendo: a repercussão do discurso bolsonarista nas Nações Unidas demonstrou que o país continua alvo da atenção internacional. Mas, olha o cara te passando aqui um carão, te deixando com mais vergonha ainda, né? Isso não acontece somente por causa das bizarrices do chefe de Estado. Critica o Bolsonaro, certo? Apesar das crises que assolam sonhos e expectativas, o Brasil continua a ser uma peça fundamental na geopolítica. Portanto, o país não é nanico e pobre, Carlos Maza. É importante, uma peça fundamental na geopolítica. Aqui, o cara que está dizendo aqui, ó. Para além de exportador de produtos primários e detentor da maior biodiversidade do planeta, somos um mercado consumidor gigantesco e figura central na América Latina. Não haveria essa visão se nós fôssemos um país pobre e nanico, Maza. Presta atenção no que tu está dizendo. Vai estudar um pouco sobre economia, para não ficar dizendo bobagem. A imprensa tem que refletir de uma forma mais globalizada. Isso é o Cleiton Monte, por aí vai. Ele fala assim, o cenário internacional e a conjuntura. Ele critica o Bolsonaro. Mas critica de uma forma não tola, como fez o Maza. Agora, sobre isso, eu vou ler para vocês aqui o que está hoje no jornal O Globo. E é uma pessoa insuspeita. Nada mais, nada menos. Eu vou nem dizer agora, não. Eu vou começar a ler o texto para você adivinhar de quem é esse texto. O presidente Jair Bolsonaro abordou corretamente em seu discurso da ONU na semana passada
a existência de uma Amazônia desconhecida, tratada pelas ONGs como um paraíso intocável. A opinião não é de nenhum seguidor do presidente ou de um líder declarado de direita. É de Aldo Rebelo, ex-militante histórico do PCdoB, que foi presidente da Câmara e ocupou os ministérios de Defesa, Esporte, Ciência e Tecnologia nos governos petistas, né? E articulação política no governo do PT. Fora da vida política, ele é filiado hoje ao Solidariedade, que faz parte do Centrão no Congresso. Segundo Aldo, o ambientalismo pode carregar interesses legítimos, mas também pode ser o vetor para a interferência de países fortes sobre nações frágeis. Rapaz, isso aqui é maravilhoso, porque é um cara insuspeito. É um comunista, né? Sempre comunista. Mas tem uma visão sobre a Amazônia, que nem os brasileiros, que muitos dos brasileiros não têm. Imagina lá fora. E aí o embargo, o problema do embargo no agronegócio, Marza, se deve à ignorância, à desinformação que muitos apostam. Não é porque eles queiram defender a nossa Amazônia, não. Eles querem defender os interesses dele. Aí usam a Amazônia como uma justificativa, uma motivação para embargar o mercado do agronegócio brasileiro. Entenda isso. Estuda um pouco de economia e deixe de ser ingênuo. O jornalista pergunta: o senhor viu algum ponto positivo no discurso do presidente Jair Bolsonaro da ONU? O cara acabou, olha só como jornalista, o cara acabou de dizer o que ele pensa e dizendo que é de positivo. O jornalista insiste. Responde ele: sim. A abordagem da questão da Amazônia, a partir de uma perspectiva que não é a das ONGs, que tratam a floresta como um santuário desantropizado. O que é isso, desantropizado? É que muita gente acha que a Amazônia é uma floresta, uma selva, onde só existem animais selvagens e alguns índios nus correndo lá para cá. É como se não existisse a presença do homem. Aliás, nessa visão que eles chamam de desantropizada, não teria nem índios, né? O índio é o homem. Então, o desantropizado é a floresta sem a presença de seres humanos. Só bichos, só fauna e flora. Nada de homem ali dentro. E lá vive, ele vai explicar, e lá vive, ou seja, para essas pessoas, vamos repetir, tratam a floresta como um santuário desantropizado. Seria um Éden sem Adão e Eva, né? E lá vive a população mais... Ou seja, para essas pessoas, parece que não mora ninguém na Amazônia. E lá vive a população mais abandonada do Brasil, que são os índios e ribeirinhos, com a mais alta taxa de mortalidade e analfabetismo. Eu vi municípios sem médicos e que dependem da única instituição que está lá presente, as Forças Armadas. O presidente abordou corretamente essa outra Amazônia praticamente desconhecida. Mas Bolsonaro assumiu uma posição muito defensiva no caso. O cara perguntou, mas o que é que tem a ver com a questão ambiental? Ele diz, na questão do meio ambiente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, escreveu um livro chamado Terra em Balanço. Ele diz que com o fim da União Soviética, os Estados Unidos perderam na vida das outras nações, perderam sua grande bandeira de interferência na vida das outras nações. O meio ambiente passou a ser essa bandeira que é humanitária, generosa. A luta pelo meio ambiente permite a interferência dos países fortes na vida e nos assuntos internos nos países mais frágeis. Daí eu gostar muito do que o Bolsonaro disse, da altivez, da defesa da soberania e do chega para lá que ele deu no Macron sem citar o nome. Que alguns países, usando, aqui é a mesma visão do Aldo Rebelo, usando a bandeira do ambientalismo, querem fazer interferência no país alheio. O
O Aldo Rebelo, que tem essa coisa contra os americanos, né, está colocando isso, porque o Al Gore também, um outro americano, disse isso, né, mas a visão clara e a tentativa de interferência, a clara tentativa de interferência se deu na Europa, através do seu Macron, abespinhado, né, com a revolta dos produtores, dos fazendeiros, do agronegócio, do que há de mais atrasado, né, que dizem que aqui no Brasil. Então, do que seria de mais atraso lá na França, eles pressionaram o Macron. Por quê? Porque o Brasil acabara de assinar o acordo Mercosul-União Europeia, que pode ferir os interesses desses produtores rurais. Então, ali é uma defesa do Macron dos interesses do agronegócio francês. E a tentativa, usando a bandeira do ambientalismo, da defesa da Amazônia, né, o pulmão do mundo, bestado. Ainda tenta, na verdade, ferir os nossos interesses do agronegócio, da gente ser uma grande nação, da gente ser rico, viu, Maza? Da gente não permanecer nanico e pobre, como na sua visão. Eles lá já são grandes e não querem. Querem jogar um pé em cima da nossa cabeça se a cabeça estiver se elevando. A luta pelo ambiente, a esquerda, muitas vezes, embarca gratuitamente. É o cara de esquerda falando. Mas essa ameaça concreta não vem da esquerda que se equivoca nessa agenda. Então, Aldo Rebelo, Bolsonaro acertou ao falar da Amazônia desconhecida. O ex-militante do PCdoB, Aldo Rebelo, vê como positiva a abordagem do presidente durante o discurso. Então, não é só uma questão de bolsominion e de que gente que gosta do Bolsonaro para defender a altivez com que ele fez a defesa da soberania brasileira. Porque, como disse o Bozo, como disse o nome do rapaz, Carlos Maza, sempre foi assim, sempre foi de subserviência a postura dos nossos governantes. Deixa eu dar um bom dia agora aqui. Quem já está aqui Edmar Cordeiro, Águida Araújo mandando bom dia. Paulo Roberto, bom dia, boa semana. José Soares da Silva, Catarina Soares, Sandro Lima, bom dia. O André Lima mandando um bom dia para todos nós. A Lúcia Vasconcelos, paz para todo mundo. Catarina, bom dia. Luciano Nilton Mourão, abençoada semana. Helena Martins, bom dia, minha querida. E Elano Forlan Virgínia, parente, bom dia. Luciano Nilton, ótima semana. Afrânio Epifânio, Luciano, eu sou Afrânio Epifânio, admiro os seus comentários favoráveis ao nosso presidente. Tem uns caras que gostam. Quem não gosta do presidente vai já o cara... Não, a gente faz os comentários. O Bolsonaro, no discurso dele, teve coisas chatas. Por exemplo, a defesa, ele continua lá atrás com o retrovisor, a falar da ditadura, né? Que salvou o país da democracia. Faz muito tempo isso. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Então, a gente tem que pensar para o futuro e fazer uma visão mais propositiva para o nosso país, em vez de ficar o tempo todo fazendo defesa de coisas do passado, né? Deixa isso para trás e vamos para frente. Então, essa parte eu realmente não gosto. Helena Soares, bom dia. Djalma Oliveira, bom dia. O Antônio Ferreira, Alverne, Karina Menezes, Marcos Aurélio, Elizabeth Cordeiro e o João Cunha, mandando um bom dia para todos nós, assim como a Brígida. E aqui no Zap, o Ronald Souza, mandando um abraço. O Globo, ontem no Fantástico, fez uma matéria asquerosa sobre a Amazônia e o Raoni. Eu não pude ver, que eu estava em viagem aqui para Sobral na hora, viu? O Wilton Sobrinho mandando bom dia para todo mundo do grupo, aqui é uma moçada do grupo, do Ouvintes da Hora da Notícia. Esse grupo, muita gente, eu sou um dos administradores, mas por falta de tempo, passo pouco tempo por lá. E aqui e acolá eu sou chamado a interferir, e alguns às vezes acham que eu sou antidemocrático, eu não faço a menor questão em relação a isso daí, certo? Então, o que eu vejo assim, quando tem alguma coisa que provoque desarmonia no grupo, eu ajo, e aí eu não hesito, e até tiro pessoas que eu gosto, né? A questão não é de eu gostar ou não gostar, mas o que essas pessoas são em função da harmonia do grupo. E o grupo, assim, só entra quem quer.
e sai quem quer também, ou às vezes é colocado para fora, quando estão muito mal comportados, quando os meninos estão muito mal comportados, menino do buchão, tem brigas lá que parece coisa de adolescente, piadinha para um lado e para outro. Vamos crescer, né? O grupo é feito para dar pauta, para fazer discussões, né? Aí ficam piadinhas para lá e para cá. Isso não faz nenhum grupo crescer. Dito isso, se alguém quiser participar desse grupo, tem que ligar, mandar uma mensagem para o Zap 9616-1470 e pedir para entrar, e a gente coloca com o maior prazer. Bom dia, Wagner Viana. Luciano, o governo brasileiro deve investigar o grande trânsito de estrangeiros na Amazônia, com a justificativa de prestar caridade. Segundo informações, a maioria dos voos destinados à região são integrados maciçamente por estrangeiros. Há sempre essa conversa. Aliás, o Aldo vai em cima disso daí. Muita gente diz, olha, uma das coisas que eu vi, o Bolsonaro quer vender a Amazônia para os estrangeiros. Diz, amigo, a Amazônia está cheia de estrangeiros querendo tomar conta e fazendo até pirataria por lá da nossa biodiversidade e já ganhando dinheiro. Já tem muita gente ganhando dinheiro com os nossos produtos. E assim, só eles estão ganhando dinheiro. Tive uma discussão com um amigo, né, dessa visão de que o que é o índio? O índio é sempre ser em contato com a natureza. Essa visão romântica, né, e desantropizada, vou usar agora essa expressão do Aldo Rebelo, né, a visão desantropizada da Amazônia. A Amazônia é cheia de gente, que o Bolsonaro disse lá, que o fogo é colocado, geralmente nessa época, por bandidos, né, ações criminosas, por madeireiros, é possível também, e também por índios, que fazem as suas queimadas numa questão cultural. Precisam, que são agricultores, tem muitos índios que são agricultores, que produzem da terra, em contato com a terra. Elas vão, Castro, bom dia, Luciano, eu li o texto de Aldo Rebelo neste sentido. Se a memória não me falha, antes mesmo de estar no governo petista, acho que fora na década de 80, quer dizer, vem de longe, e ainda quando ele era fortemente, era um grande cara, era o grande cara do PCdoB, grande cara, um nome fortíssimo do PCdoB. Hoje não está mais. Messias Frota pedindo para acionar. Então, mais tarde, tá, eu incluo as pessoas no grupo. Outra coisa, sobre os ataques, né? Vou mudar aqui um pouco de assunto, porque estou indo na sequência do que eu clipei aqui para a gente. O Ricardo Moura, A Miséria das Prisões, o lado oculto dos ataques. Esse rapaz ouviu mães de bandidos dizer um monte de besteira e, sem lhe apurar, simplesmente ouviu essas mães. E aí, ouvindo essas mães, ele acha que os ataques deste momento são originados por uma questão, por uma postura do governo do Estado dentro das prisões. Diz ele que as prisões são um horror e, por causa desse horror, estariam havendo esses ataques. Olha, esses ataques começaram exatamente, as prisões sempre foram um horror. Ele é tão assim que houve uma mulher, só para ter uma ideia, ele ouviu assim umas 3 mulheres, né? Uma característica da atual gestão é a cortina de ferro aplicada ao sistema prisional. A comunicação entre os familiares é escassa, bem como a presença de representantes da sociedade civil nas unidades. Francisca, põe um nome fictício, né? Está há 35 dias sem saber o que acontece com o filho preso por roubo. Como mãe, busco toda quarta-feira saber se meu filho está preso e tal. Aí fala assim, ele apanhou demais, botaram ele num quarto escuro, com ratos. É uma visão, né? É verdade isso. Mas o rapaz né? Coloca a sua coluna, um espaço precioso, né? Para a denúncia dessa mãe. É claro que não se deve calar. Mas ele devia, pelo menos, ter ouvido alguém sobre isso. Né? Ele simplesmente deu espaço para a versão das mães dos bandidos. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Meu filho foi humilhado demais. Não era preciso tratá-lo dessa forma, desabafa. É perfeitamente possível cobrar que um crime seja punido sem chancelar esse tipo de arbitrariedade, se realmente existir a arbitrariedade, né, o Ricardo? Aí ele fala assim, ó, o que eu achei mais estranho, fala que cada preso, isso é uma mãe dizendo, cada preso custa para os cofres públicos a bagatela de R$6.000.
Para onde vai esse dinheiro, se quem sustenta o preso somos nós, familiares? Olha como é que um jornalista coloca isso no seu texto. Quer dizer que o dinheiro gasto é só o da comida que o familiar leva? É óbvio que tem a família, tem a comida lá, se é só a comida que a família leva. É óbvio que tem a comida lá. E não é só isso. E o jornalista não dá nem assim para dizer, olha, nem faz um comentário, deixa para lá. A mulher faz, para onde vai esse dinheiro se quem sustenta o preço somos nós, familiares? Sustenta como? Eles não sabem nem se o cara está vivo ou morto faz 35 dias. A mesma mulher que diz que faz 35 dias que não tem contato com o filho, diz que quem sustenta o cara na prisão é ela. E o jornalista engole isso. No mesmo parágrafo. Ela diz que faz 35 dias que tenta notícia do filho. E disse que quem sustenta é ela. Que tem 6 mil. E quem paga os agentes? E quem paga toda a estrutura? O jornalista não pensou nisso para dar uma resposta, um comentário. Mas deixa a mãe dizer um negócio desse aí. E está dizendo que a culpa dos ataques é por causa disso daí. E quando havia ataques antes, e quando havia guerra entre as facções, era também por causa da nova postura que foi implementada a partir de janeiro deste ano. Na verdade, essa postura já foi uma resposta às facções que estavam tomando conta do Estado. Ou o governo, ou o Estado, tomava uma atitude desta forma, ou seria comandado, governado por eles. E aí vem agora o seu Ricardo Moura deve tratar os caras. Não estou aqui dizendo que tem que ter coisa ruim para ninguém, não. Eles têm que estar presos e cuidar de acordo com a lei. Com a lei. Agora, o que eles fazem, os mutins, e que a superlotação sempre foi pauta. Sempre. Sempre foi pauta em todo canto. E nunca tinha esses ataques, essa afronta ao Estado. Então, o Estado deve reforçar e ser mais rigoroso e não dar ouvidos ao senhor Ricardo Moura, que deu ouvidos à mãe dos bandidos. Jornal Povo, editorial. STF passa Lava Jato a limpo. Bom dia para o Tatá, para o André Lima. Luciano, fazendo menção à mensagem do amigo Wagner Viana, Jornal Diário do Nordeste, separou 2 páginas comentando o aumento de pedido de refúgio no Ceará. Página 6 e página 7. Não sei bem o que ele... Bom, depois a gente vê que eu não li isso, não sei do que se trata, não tenho como conversar, tá, o André? Bom dia, Tatá. E está aqui o Jornal Povo no STF. Parece assim, eu vejo assim, com que alegria que o jornalista escreve isso. As últimas derrotas da Operação Lava Jato no Supremo fazem crer que os atos da força-tarefa estão sendo aos poucos passados a limpo. Ele vai tratar da questão dos réus delatados e réus delatores. Nenhuma lei, ele vai dizer aqui que a Lava Jato passou por cima da lei várias vezes. Não há uma lei sequer falando sobre isso. Nenhuma lei. Nenhuma vírgula, dizendo porque que o delator teria que ser ouvido nas alegações finais, teria que dar suas alegações antes, e só então, quando o delatado tivesse conhecimento do que disse o delator, ele teria como fazer as suas alegações finais. O absurdo é assim, o processo correu o tempo todo. O Ministério Público já fez a sua acusação, apresentou as provas, os réus fizeram sua defesa, indicaram também suas provas. Depois desse negócio todo, um juiz disse, façam um resumo aí do processo e se defendam e acusem, né, cada um na sua função. Nenhuma lei dizia que haveria uma diferenciação entre os réus, que os réus colaboradores seriam como que uma parte da investigação, como se fossem assistentes e não réus, né? É como se fossem assistentes da acusação.
Se o STF entende isso agora, baseado no princípio da ampla defesa, é outra coisa. Mas nenhum juiz, Moro ou os demais juízes que se debruçaram sobre o assunto e negaram, naqueles casos em que a defesa pediu, olha, e são poucos casos em que a defesa pediu, eu quero que o meu cliente dê as suas alegações finais, depois de ver também o que disseram das alegações, porque o que disseram os colaboradores já está no processo, devidamente registrado. A alegação final não haverá acréscimo em relação a isso daí. Então, é a filigrana. Então, não é contra a Lava Jato. A Lava Jato não pecou em relação a isso. Nenhum juiz pecou. Moro estava correto quando negou. Porque ele dizia, não tem a lei. Nenhuma lei. Em que lei você se baseia nisso? E outra coisa, mesmo que não havendo lei, se a defesa apresentasse um prejuízo, mas nem isso. Digamos que não houvesse a lei e o advogado dissesse, olha, tem o princípio da ampla defesa foi ferido e o meu cliente teve prejuízo assim assado. O juiz poderia rever. Mas não foi apresentado nenhum prejuízo sofrido pela defesa. Simplesmente se pautou assim no conceito, na coisa processual, na filigrana jurídica, como dizem. E aí, dito isso, né, porque o jornal O Povo já quer dizer que o juiz teria errado em relação a isso, né? Mas vamos ao que ele diz. São bem-vindos todos os reparos a eventuais excessos identificados no curso das mais de 60 fases da investigação que nasceu em Curitiba 5 anos atrás e pôs atrás das grades figurões da República entre parlamentares e ex-presidentes. Esqueceu de falar dos empresários. Por que o jornal Povo esqueceu-se de falar dos empresários? Falou só dos políticos? Será que é para dar um verniz político? A Lava Jato? Vou reler. Pôs atrás das grades figurões da República entre parlamentares e ex-presidentes. Só tem um ex-presidente preso. Nesse percurso, a Lava Jato colecionou ganhos. Oh, muito bom dia, obrigado, seu João, carinho aqui do seu cafezinho. Nesse percurso, a Lava Jato colecionou ganhos, mas há atropelos no caminho. Já se disse aqui incontáveis vezes, o combate à corrupção se estabelece dentro do estrito marco legal e não a sua revelia. Os reveses que o STF impõe agora, qual é o revés, né? Constituem, portanto, mais uma etapa importante no duro processo de aprendizagem democrática. Ora, exatamente por sua natureza de instância derradeira e caráter inapelável, cumpre ao tribunal observar aspectos jurídicos ignorados ou intencionalmente negligenciados por juízes e outros aplicadores do direito, exercendo um freio de arrumação. É ao que se dedicam os magistrados neste momento, por exemplo, ao discutir a ordem de apresentação das alegações finais. O Jornal Povo está dizendo que essa história das alegações finais, a ordem, que não está prevista em nenhuma lei, está dizendo que houve, né, aspectos jurídicos ignorados ou intencionalmente negligenciados. O povo acusa o juiz Moro e os outros juízes, né, e os procuradores, a Lava Jato como um todo. Mas a força-tarefa da Lava Jato é uma, ali, com os procuradores. Depois tem o STJ, tem o TRF, né? Muito bem. Resultou numa maioria que pode levar à anulação de sentenças proferidas na Justiça Federal e nos tribunais regionais. Essa é a torcida do Jornal Povo. Eu acho que não vai acontecer isso. Porque aí sim seria uma aberração jurídica. Você apagar tudo o que aconteceu baseado numa norma que não existia e que vai ser, não é nem norma, é um entendimento do STF sobre isso. A lei realmente é nova, a lei de delações,
E o legislador não previu isso. Ou ele não quis, agora falar como Jornal O Povo, né? Ou intencionalmente ele não quis, não viu que deveria ter isso daí. Tudo bem. O tribunal pode tudo. Aliás, está podendo tudo. O tribunal está arbitrário. A Suprema Corte do Brasil está agindo de forma arbitrária. Se há uma coisa, tem muita gente falando isso, né? Olha, o perigo da democracia no Brasil. Hoje eu vejo o perigo de ditadura no Brasil em um poder. No Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está exacerbando. O Supremo Tribunal Federal, aí sim, deveria ter um editorial do Povo sobre isso, mas ele não tem coragem. Ele fala mal da Lava Jato porque os seus amiguinhos estão presos. Vou já voltar a essa história aqui, do tribunal. Não se confunda a atitude com um contragolpe ao lavajatismo, doutrina cujos defensores às vezes se tomam de particular radicalismo, pretendendo dividir o país entre aqueles que querem prender corruptos a todo preço e aqueles que os desejam ver soltos, sem que haja um meio termo entre o exercício casuístico das leis e a convivência com o banditismo de colarinho branco. O que a sociedade quer é ver esse povo na cadeia, amigo. Esse jacobinismo aí vai para frente, né? Para falar mal da Lava Jato. O que eu quero, já que eu tinha falado do STF, o caso do Janot, é um claro exagero, uma clara exacerbação do que pode o STF. Quem vai poder puxar as orelhas do STF quando ele erra? E erra continuamente. Eu falei dos pilares da democracia e disse a harmonia entre os poderes, a liberdade de imprensa, a alternância de poder. Tudo isso a gente vê no executivo, em obediência. O legislativo derrubando coisas do executivo, o judiciário derrubando, a imprensa descendo o cacete. Uma atitude, não tem nem, assim, nem, por exemplo, uma ação judicial. Mas quando tem qualquer coisa que pode ferir as suscetibilidades dos magistrados, eles mandam fechar revista Cruzoé e o site O Antagonista que o digam. Sofreram nas mãos do STF. Porque um ministro achou, o carequinha, achou que tinha ali fake news e que, portanto, o STF tinha o direito de abrir um inquérito bastante polêmico e confuso, onde não há participação do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público disse que era contrário a este inquérito. É o inquérito em que ministros são vítimas, investigadores, acusadores e juízes do fato. Um absurdo. Só nas ditaduras existe isso. E quando agora o senhor Janot, que eu acho que há muito tempo ele já deveria estar sendo investigado por várias das suas participações estranhas, não falei condenar, que seria um crime de lesa pátria. Um cara que se comunou com os maiores bandidos do país,